na placa errada. Aí vamos ver aqui. Agora é a parte legal, né? É a parte que a gente vai ter que fazer umas contas, ó. Vamos lembrar lá, ó. A gente tinha 240 espaços para plantar, né? 240. Mas você não tirou 10? Aí eu vou tirar 10. Aí vai sobrar quanto? 230. 230. 230. Aí a dica que eu dou aqui, ó, tá vendo que as sementes, ela fala tudo, ó, cresce em 9 dias, cresce em 5, só que tem essas específicas aqui, ó, que fala assim, ó, cresce em 5 dias e produz a cada 2 dias. Então são as sementes que você, normalmente elas demoram um pouquinho mais para crescer e você não precisa ficar replantando, que é uma coisa muito boa. Então qual que vai ser a ideia? A gente vai pegar metade do que a gente tem para plantar e vai plantar dessas que ficam crescendo de novo. A outra metade, a gente vai plantar dessas outras sementezinhas aqui, que são as que a gente precisa ficar plantando de novo. Então, se a gente tem 230 no total, a gente vai ter que fazer o quê? 230 dividido por 2. Então, a gente vai fazer 230 quadradinhos, que é o que a gente tem, dividido por 2. Então, a gente vai ver o 2. Aí a gente vai por partes, né? 230. Eu vou pegar o 2, por quê? Porque o 2 ele é igual ao 2, então ele cabe dentro. Quantas vezes o 2 vai caber dentro do 2? Uma, né? Então eu vou colocar 1. 1 vezes 2, 2. 2 menos 2, 0. Aí eu vou abaixar o 3. Aí quantas vezes o 2 cabe dentro do 3? Ele cabe uma vez só também, né? Então eu vou pôr 1 vezes 2, que vai dar 2. 3 menos 2, vai sobrar 1. Aí o 1 não cabe dentro do 2 porque ele é menor. Então a gente vai fazer o quê? Abaixar o 0. Aí a gente vai ver quantas vezes o 2 cabe dentro do 10. Cabe 5 vezes. Então eu vou ter 2 vezes 5, que vai dar 10. E aí a gente tem uma divisão que nem deu o resto, né? Então deu uma divisão certinho. Já dava pra gente saber que ia dar certinho a divisão? Dava, porque 230 é um número par. Sempre que a gente divide um número par por 2, dá um resultado sem resto. Agora, se ele fosse um número ímpar e a gente dividir isso por 2, sempre ia dar o resto quanto? O resto 1. Então ia ficar sobrando um lá embaixo, né? Mas como ele é par, não precisamos se preocupar. Então, quantas plantinhas a gente vai plantar que ficam crescendo sozinhas? 115. Então, vamos descobrir quantas sementes tem que fazem isso, que elas demoram para crescer e depois ficam produzindo sem precisar plantar de novo. Então, a gente tem aqui cranberry, então uma. A gente tem amaranto, que é outra, né? Vamos ver. Berinjela, então 3. Inhame, 4. Alcachofra, 5. A dália não. A selga não. Ó, a batata doce, 6. Orquídea também não. A abóbora, 7. E a uva, 8. Então a gente tem 8 opções aqui de sementes que crescem, né? E depois que elas crescem, elas começam a produzir sem precisar plantar de novo. Só que eu não sei se vocês lembram lá quando eu tava na fazenda ainda. Tinha pimenta plantada, né? Então vai ser menos 10 espaços, porque tinha 10 pimentas. Exatamente. Então vai ser menos 10 espaços. Aí eram 130, né? Então eu vou tirar 10, que vai sobrar 220. E aí a gente vai dividir por 2 para ver quanto que vai dar. Só que eu não falei que são 10 pimentas? Quanto que é 10 dividido por 2? 10 dividido É por 5. 2 é 5. Então, se eu sei que eu tenho 10 que eu tenho que tirar, eu vou ter que tirar 5 da parte que vai ser essas que crescem de novo e vou tirar 5 da outra parte. Então a gente tinha achado 215, vai para quanto agora? 215? Não, 115, ó, eu falando errado. 110. E a gente pode dividir 220 dividido por 2 também, para ver se realmente é isso, né? Vamos confirmar. Aí a gente faz a mesma coisa, o 2 aqui. Então a gente vai fazer, quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Cabe uma vez e não sobra nada. Aí eu vou abaixar o 2 e vai ficar, quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Uma vez também.
E aí não sobra nada. Como sobrou esse 0 aqui, eu coloco ele pra cá. E aí a gente fica com o quê? 110, que era o número que eu tinha falado, né? A gente tirou 5 do 115 e ficou 110. Então, na verdade, eu vou ter quantas possibilidades pra gente plantar? Quantos quadradinhos pra gente plantar? 110. E a gente viu que tem 8 tipos de sementes, né? Que ficam crescendo de novo. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse 110, que é quantos eu tenho. E aí, se eu tenho 110 espaços para 8 sementes, eu tenho que dividir 110 por 8. Então, vamos dividir. Aí, o 1, ele é menor do que o 8, então não dá para fazer direto. Então, a gente pega um outro 1 junto. E aí, vira 11. Então, eu vou fazer 1 vezes 8, que dá 8, né? Então, vai ficar 11 menos 8. E aí, 11 menos 8 vai dar quanto? Do 8 para chegar no 11, 3, né? Então, vai sobrar 3 aqui. Aí, o 3 é menor do que o 8, então eu vou ter que pedir lá ajuda pro 0. Aí, ele vai descer aqui e vai virar 30. Quantas vezes agora o 8 vai caber dentro do 30? Bom, vamos ver, ó. 1 vezes o 8 dá 8. E 2 vezes o 8? 16. Dá 16, que é a mesma coisa que fazer 8 mais 8. E 3 vezes o 8? 3 vezes o 8 dá 24. Mas a gente pode ver também, ó, se 8 mais 8 é 16, se eu somar mais 8 vai dar quanto? 24. E se eu somar mais 8 agora, que seria 4 vezes 8, quanto que vai dar? Bom, vai dar 24 mais 8, né? Que dá 32. E aí passou dos 30 que a gente precisava, né? Então a gente vai ter que usar quem? O 3. 3 vezes 8, 24. Então eu vou fazer aqui, ó, 30 menos 24, que vai sobrar quanto? 6, né? E agora, o que a gente faz? Bom, esse é o nosso resto. A gente até podia continuar a conta e achar um número com vírgula, mas a gente não tem como plantar, tipo, 0, alguma coisa sementes. Então a gente vai trabalhar com esse resto. O que significa esse 6 aqui? Significa que a gente vai plantar, ó, nesses 110 quadradinhos, a gente consegue plantar 13 sementes desses 8 tipos e vai sobrar 6 espaços sem plantar nada. Então esses 6 espaços que vão sobrar, a gente vai usar eles para quê? Para escolher alguma dessas 8 e plantar a mais. Então a gente vai plantar 13 de todos e mais 6 de alguma que a gente escolher. De preferência que seja melhor pra gente, né? Que faça a gente ganhar mais dinheiro. Então vamos ver aqui agora, ó, os valores, né? Porque até agora a gente não viu os preços. Então, ó, a gente tem uva que custa 150, a gente tem abóbora, a gente tem batata doce. Só que como que a gente vai saber qual que é a que vale mais a pena pra gente plantar? Bom, aí agora a gente vai ter que fazer umas contas, né? Pra descobrir qual que vale mais a pena. Então a gente vai começar aqui pela uva. A uva, ela demora 9 dias para crescer, né? Ou seja, quantos dias tem um mês aqui dentro do jogo? Tem 28. Então o que a gente vai fazer? Se demora 9 dias para crescer, eu vou ter que tirar 9 dias dos 28 do mês. E aí eu vou ter quantos dias então? Vou ter 28 menos 9. Então vai me restar quantos? Bom, 19 dias, né? Então, significa o quê? Que depois desses 9 dias, vai nascer as uvas lá. Cada vez que uma uva nasce, a gente vende por 73 dinheirinhos. Só que essa uva, ela não é aquela que fica nascendo de novo. Ela nasce de novo a cada quantos dias? A cada 6 dias, né? Então, o que a gente tem que fazer para descobrir quantas vezes ela vai nascer de novo? A gente faz esse 19 dividido por quanto? Pela quantidade de dias que ela demora para nascer. Então, eu vou dividir 19 por quanto que ela demora para nascer? 6 dias. Então, eu vou fazer 19 dividido por 6 para descobrir quantas vezes ela vai nascer de novo. Então, vamos lá. O 1 não dá para... O 1 é menor que o 6, então não dá para a gente usar direto. Vamos juntar com o 19. Aí, vamos lá. 1 vezes 6 é 6. 2 vezes o 6 é o quê? 12, que é a mesma coisa que a gente fazer 6 mais 6. 3 vezes o 6 é quanto?
Aí eu vou fazer 12 mais 6, que vai dar 18. Ou eu faço direto, 3 vezes 6, 18. Que já é muito próximo de 19, né? Se eu fizer mais uma vez, que seria o 4, né? Com certeza vai passar de 19, né? Então não é o que a gente quer. Então quantas vezes ela vai nascer aqui de novo, né? Ela vai nascer 3 vezes. Ela vai nascer 3 vezes de novo, né? Então, na verdade, quantas vezes ela vai nascer durante todo o mês? Ela vai nascer 3 vezes que nasceu de novo, mais uma vez que foi a primeira lá, que ela demorou 9 dias, né? Então, no total, ela vai nascer 4 vezes durante o mês. E agora a gente faz o quê? Multiplica esse valor por quanto que vai... Qual que é por quanto que a gente vai vender cada uma dessas uvas, né? Então eu falei para vocês, ó, que cada uva dessa a gente vende por 73. Se a gente vai vender 4 vezes ela, então eu vou fazer 4 vezes 73. E aí como que eu faço essa multiplicação então, né? A gente pode fazer 73 mais 73 mais 73 mais 73, que é a mesma coisa que falar 73 mais 73 4 vezes. Ou a gente pode fazer a multiplicação direta, que vai ser o quê? 4 vezes 3. Quanto que dá 4 vezes 3? Vai dar 12, né? Então vai ficar 3 vezes o 4, ou 4 vezes o 3. E aí eu vou pôr o meu 2 aqui, e o 1 ele vai lá em cima do 7. Aí eu vou fazer 7 vezes o 4. Quanto que dá 7 vezes o 4? 2 vezes o 7 dá 14. Mais 14, 28. Então, 4 vezes 7, 28. Só que tem um 1 lá em cima, né? Então, na verdade, ele vai dar 29. Então, o dinheiro que a gente vai ganhar é de 292? Sim. Só que a gente não contou uma coisa, né? A gente não vai ter que comprar semente? A gente vai ter que comprar semente. Então, a gente vai ter que gastar dinheiro. Então, pra gente descobrir quanto que realmente a gente vai ganhar, a gente tem que fazer esses 292 que a gente achou, menos o preço da semente, que é 150. Então, na verdade, quanto que vai ser o valor que a gente ganhou? 142. Beleza? E aí, a gente vai fazer isso, então, para cada um desses aqui. Então, a gente vai pegar a abóbora, que ó, ela demora 13 dias para crescer, e ela cresce de novo a cada 7 dias. E aí a gente vai fazer 13 menos 28, que aí vai dar o quê? 15, né? E aí a gente vai dividir 15 por 7. E aí, 15 dividido por 7, a gente vai achar então que ela vai crescer 2 vezes nesses 15 dias, e ela cresceu uma vez nos primeiros 13, né? Então ela vai crescer ao total 3 vezes durante o mês. E aí a gente faz a mesma conta. Por quanto que a gente vende a abóbora? 116 cada uma. Então, eu vou fazer 3 vezes 116, que vai me dar 368. 48. 48? Ó. Ó, tá errando aí, ó. E aí, tá vendo? Não quis fazer de cabeça, tem que fazer no papel. 348. Só que esse não é o valor real de quanto que a gente vai ganhar de dinheiro, né? A gente tem que fazer menos o que mesmo? Menos o custo dela. E quanto que a gente teve que pagar por ela? Tá aqui, né? A gente teve que pagar R$90. 90 corais, né? Então eu vou fazer menos 90, que vai me dar 258. E isso a gente vai fazer para cada uma dessas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que faz a continha aqui. Isso serve para todas as estações, tá? Só lembrar de você dividir ali entre as que ficam renascendo e as que não. E tomar muito cuidado com uma coisa, a quantidade de dias, ó, que elas demoram para nascer, porque, por exemplo, a vendinha fecha toda quarta-feira, né? Uhum. Então, se você viu que é terça-feira e o seu arroz vai nascer no dia seguinte, já compra o arroz um dia antes. Ou o manjericão. Por quê? Porque senão você não vai conseguir comprar e aí você vai perder um dia. E aí esse dia às vezes pode ser uma plantação inteira que você vai perder. Então presta muita atenção no dia que vai finalizar essas aqui, tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos que a gente jogar aqui, Crawl Island, de outros jogos que a gente vai jogar também.
Minecraft, e a gente vai sempre tentar utilizar a matemática para conseguir tirar o melhor desses jogos, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, utilizem bastante as dicas e podem postar aí nos comentários o que vocês acharam, dá um like no vídeo, compartilha pra gente conseguir engajar o máximo de pessoas aí que gostam de jogar e também aprender um pouquinho de matemática junto com os jogos, porque a matemática não é chata, a gente consegue fazer ela ser bem legal e a gente utilizar ela nos jogos de uma maneira pra gente conseguir fazer o jogo ficar ainda mais legal e ainda mais recompensador. É isso, pessoal. Bye, bye. Bye, bye.